Esse exemplo aqui do livro de cálculo do Stewart apresenta uma aplicação interessante da projeção de vetores, projeção de um vetor em outro, né? Então o exercício diz: um carrinho é puxado uma distância de 100 metros ao longo de um caminho horizontal por uma força constante de 70 newtons. A alça do carrinho é mantida a um ângulo de 35 graus acima da horizontal e pede para encontrar o trabalho feito pela força. Tem que calcular o trabalho. Tem um desenho aqui do carrinho. Então, os dados que ele deu ali é que tem um deslocamento de 100 metros horizontal. Então, vou dizer que tem um vetor D aqui de tamanho 100, né? Uma força aplicada na alça do carrinho aqui. Então, aqui tem uma força F de tamanho 70, né? Direção e sentido desenhados ali. Tem essa informação desse ângulo aqui, né? De 35 graus. Então, vou botar aqui esse ângulo 35, eu vou chamar de θ, para usar variáveis aqui, ou usar constantes. E pede para calcular o trabalho. O trabalho, geralmente a letra W é usada, né? Work em inglês. Trabalho em física é força vezes deslocamento. Só que força aqui, ó, essa força não é vetor. É uma força que eu estou assumindo que está na direção e sentido do deslocamento. Uma força que está contribuindo, não necessariamente no mesmo sentido, né? Mas está contribuindo ou impedindo esse movimento. Então, para essa fórmula aqui eu estou pensando que é tudo na mesma direção e sentido. Não é exatamente o que está acontecendo. Essa nossa força, vou desenhar aqui esses vetores com a mesma origem, né? Esse meu deslocamento aqui de tamanho 100. E essa minha força não tem a mesma direção. Então o que eu quero saber, eu conheço esse ângulo aqui, né? 35. O que eu quero saber é quanto dessa força, qual a componente dessa força que contribui para o meu deslocamento. Porque tem uma componente horizontal, que contribui, e uma componente vertical, que só vai ficar lutando ali com a gravidade, não vai contribuir nem atrapalhar esse meu deslocamento. Estou desconsiderando atrito aqui, tá? Então o que a gente precisa saber é essa projeção aqui, ó. O tamanho dessa projeção, desse F azul, é esse Fzinho que eu estou tentando calcular. E o deslocamento, esse meu deslocamento aqui, é o número 100 que eu tenho, que é o tamanho desse vetor. Então essa parte eu já posso fazer aqui, é o tamanho do vetor D. Isso eu já tenho desse meu problema. O que eu preciso é calcular essa parte vermelha. Vou usar um triângulo. Na verdade, está desenhado um triângulo aqui, né, mas eu vou desenhar ele para o lado, uma réplica dele aqui. Ele é um triângulo retângulo. E essa hipotenusa é o tamanho do F. Isso aqui são os meus 70 newtons. Tem o ângulo de 35 que eu conheço ali. Então essa minha projeção, vou chamar de P aqui, mas na verdade é essa minha força na direção do deslocamento. Posso calcular a partir do cosseno de θ. Então cosseno de θ, cateto adjacente, que é esse P que eu quero, dividido pela força. Pelo tamanho da força aqui. A única coisa que eu não conheço é essa projeção, então é isso aqui que eu vou isolar. Essa projeção, que é essa força que eu tinha escrito em preto aqui, então é o módulo de F multiplicado pelo cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então vou escrever essa parte vermelha da fórmula aqui, ó. E com isso, e uma calculadora, eu consigo calcular esse trabalho. Porque eu conheço essa força, que é 70 newtons, o tamanho dela, né? Conheço o tamanho do deslocamento, que é 100 metros. E numa calculadora eu calculo o cosseno de 35 graus, com a calculadora em graus, né? E daí aqui, isso vai me dar um número aproximado aqui para o trabalho, que
fazendo na calculadora, que já fiz e estou olhando a resposta, é aproximadamente 5.734 Newton vezes metro. Newton metro, ou então, aqui, joules, né? Mesma coisa. Um detalhe aqui importante que a gente vai ver se consegue tirar uma conclusão mais... Você consegue generalizar a partir disso, né? É que existe um teorema que diz que o produto escalar entre dois vetores, vamos dizer aqui o vetor A escalar com B, é calculado com o tamanho de A multiplicando o tamanho de B e o cosseno do ângulo entre eles. Olha só como é parecido o que eu acabei de escrever, que é esse teorema, e isso aqui. Então agora a gente tem uma forma mais geral para o trabalho. Trabalho é o produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Porque daí essa operação aqui, ó, o produto escalar, já leva em consideração o ângulo que eu tenho entre eles e os tamanhos dos vetores, que é o que eu estava calculando ali. Certo? A gente vai usar esse resultado aqui para resolver o próximo exemplo, que é o exemplo 8.